Salve, bando de Klingons desesperados por sangria na sexta-feira. Eu sou o Arthur e você está no canal Patrulheiro da Noite. E hoje eu vou falar deles, os Klingon. O Império Klingon, ele se estende por todo o quadrante Beta e tem como capital o planeta Cronos. O sistema, da sociedade Klingon, ele é um sistema imperial dividido por classes. Mas não são classes como rico, pobre, classe média e por aí vai. Na verdade, seria muito mais uma sociedade dividida através de guildas. Como a guilda dos guerreiros, a guilda dos cientistas e por aí vai. O Império Klingon, rapaziada, ele é marcado diversas vezes por revoltas e por golpes, certo? Se um Klingon, um líder Klingon, vê que o imperador, ele é fraco, tá ficando velho, já não é mais o mesmo, geralmente se sucede a algum golpe de estado onde surge, um novo imperador. A bandeira do Império Klingon, ela tem aí esse visual um tanto quanto sugestivo. Eles surgiram, com uma analogia à União Soviética lá nos anos 60, mas a partir dos filmes os Klingons passaram a lembrar muito mais algumas sociedades, como a dos mongóis, lá da China, e como os vikings também, uma coisa muito mais tribal, digamos assim. A classe dos guerreiros do Império Klingon é de longe o mais explorado dentro da franquia. Inclusive existem comentários de personagens que, quando se referem à tecnologia Klingon, eles se referem como sendo uma tecnologia muito estranha, muito esquisita. Isso porque todo o prestígio da sociedade Klingon vai para os guerreiros, em detrimento aí de outros setores da sociedade. Eles são extremamente conservadores, no que diz respeito às suas tradições e os seus rituais. Durante toda a franquia nós vemos uma vasta gama, dessas tradições e desses rituais, em diversas séries, tanto da série clássica, passando pela nova geração, Deep, Voyager até Enterprise. Inclusive, durante toda a franquia, uma constante ali dos Klingons é de que eles têm, como eu posso dizer, relações libidinosas um tanto quanto violentas. Bom, agora um ponto de muita discordância dentro da fanbase é do visual dos Klingons. Rapaziada, na série clássica, eles eram basicamente seres humanos maquiados. A partir do primeiro filme a gente começa a ver que os Klingons eles têm na verdade um outro visual. Eles têm uma testa, o pessoal chama de testa de tartaruga, porque obviamente lembra as costas de uma tartaruga. E uma desculpa é que eles sempre foram daquele jeito, embora na série clássica eles não tenham tido talvez verba suficiente para fazer algo melhor na ocasião. Lembrando que a série clássica, apesar de ter envelhecido mal e o pessoal falar que é tosco, a série clássica ela tinha um orçamento considerável, tá? Era uma série bem cara de se produzir para a época. Outra coisa relacionada aos visuais dos Klingons, a gente não pode esquecer que alguns Klingons da série clássica reaparecem na nova geração e também em Deep Space Nine com o visual com a testa de tartaruga. Mas isso se dá, obviamente, pelo fato de que vários personagens e vários episódios diferentes, eles mudam o visual, seja para se disfarçar e tal. É uma coisa muito relacionada a cirurgias plásticas no universo Trekker. Em Star Trek Enterprise é explicado, na quarta temporada, o porquê que existe a diferença da testa lisa para a testa enrugada. Isso porque em Deep Space Nine, na quinta temporada, tem o episódio Pingos às Pencas, onde o pessoal da Defiant volta no tempo e encontra, eles entram num episódio da série clássica. E naquele episódio tem toda a tecnologia do filme do Forrest Gump, aquela coisa toda. Inclusive já citei até no vídeo passado, se eu não me engano. E bom, rapaziada, o que acontece é o seguinte. Naquele episódio, o Dr. Bashir e o chefe O'Brien, eles olham pro Worf, todo mundo olha pro Worf e pergunta, por que aqueles Klingons são diferentes do Worf? Um sugere que talvez tenha sido uma mutação e o outro talvez um vírus. Aí o Worf vira e fala, bom, isso é uma história complicada e a gente não abre para estrangeiros. Pois essa história complicada é explorada no episódio de Enterprise, quarta temporada.
E lá a gente vê o seguinte: a verdade é que os Klingons descobriram que os seres humanos no passado fizeram experimentos genéticos, né, e geraram seres humanos aumentados, né, mas os Klingons, eles tentaram imitar isso e tiveram o mesmo resultado, né, ou seja, os indivíduos que foram aumentados, eles basicamente se achavam superiores aos demais e tentaram fazer, né, como eu posso dizer, uma revolta armada na tentativa aí de transformar os demais em seus servos, né, o YouTube não gosta muito da palavrinha com E. E é basicamente isso que acontece, né? Os cientistas Klingons, eles raptam o Dr. Flops para ele ajudar a reverter essa situação. Por quê? Porque a partir dos Klingons aumentados, dessa mutação genética, acabou surgindo um vírus, né? E esse vírus, para os Klingons não aumentados, era uma coisa mortal. Então eles pegaram o Capitão Archer e usaram o DNA humano, né, para reverter os efeitos do vírus. Porém, isso fez com que muitos Klingons perdessem a sua testa enrugada. Tá certo? Então, sempre que vê algum otário defensor de Star Trek Shitscovery, essa série horrorosa, e que inventa essa desculpa de que o visual dos Klingons nunca foi uma coisa constante, agora vocês já sabem a verdade. E já podem rebater essa babaquice que é dita para defender essa porcaria de série. Na verdade, os Klingons de Shitscovery, toda vez que eu olho para eles, eu não posso deixar de pensar de que aquilo ali provavelmente é alguma mutação satânica feita pelo Saruman em Isengard. Porque aquilo ali é muito mais um orc do que necessariamente um Klingon. Aliás, esse visual provavelmente saiu do visual do filme do Jar Jar Abrams, né? Do filme do Into Darkness, que também é um filme bem porcaria. Bom, rapaziada, alguns Klingons que se destacam aí na história, tá? Seria o Kang, que é o da série clássica, que a gente vê ele na série clássica, que enfrentou o Kirk. Nós temos o Gorkon, que é o Klingon lá do filme Star Trek VI, né, A Terra Desconhecida, que é onde se planta a sementinha da paz entre a Federação e o Império Klingon, né, e que vai prosperar, essa semente ela prospera através do sacrifício da Enterprise C, né, como eu já citei aqui no canal, falando só sobre aquela Enterprise. Outro personagem importantíssimo que nós temos, obviamente, é o Worf, o primeiro Klingon a ingressar na Federação. E é justamente através dele que a gente vê muito a cultura Klingon, né? A gente vê, por exemplo, a esposa Klingon dele, né? Tem o filho dele também. E nós temos também um outro Klingon que vai se entrelaçar com a história do Worf, que é o General Martok. Que, inclusive, é o meu Klingon favorito depois do Worf, porque o Martok, ele é um personagem muito bem escrito, muito carismático, e é um dos poucos Klingons assim que a gente realmente torce a favor, né? Inclusive, houve uma conspiração dentre várias conspirações do Império Klingon. A família do Worf, né, foi jogada no ostracismo, e o Martok, né, aceita o Worf na sua família. Outro que nós temos é o Kurn, que na verdade é o irmão do Worf, né, e um dos caras ali que gera o problema para a família deles. Nós temos em Star Trek Voyager a B'Elanna Torres, né, que é a oficial de engenharia da nave. A B'Elanna não é 100% Klingon, né, na verdade ela é metade Klingon, e no final ela se casa, né, e fica junto ali com o Tom Paris. Outro personagem Klingon extremamente importante é o Almirante Kruge. O Almirante Kruge talvez seja o Klingon mais nojento e desprezível da franquia, né? Ele é interpretado pelo Christopher Lloyd, nosso querido doutor do De Volta para o Futuro, e ele aparece no filme Star Trek 3 Em Busca de Spock, né? É ele, inclusive, o responsável pela morte do filho do Kirk, né? Do David Marcus. As armas Klingons que se destacam, obviamente, é o Disruptor, é o Katag, né, que é a faca, e, né, a arma mais conhecida de toda a franquia, até mais do que o phaser, a espada Bat'leth. Né? O que não falta, porém, inclusive, são ferreiros, né, vídeos do YouTube, ou então gente que vende réplicas da Bat'leth, que é uma espada realmente muito bonita, porém, talvez não tão prática na vida real. As naves Klingons que se destacam, né, e que talvez ainda vão ter vídeos só sobre elas aqui no canal,
é a Bird of Prey, né, ou ave de rapina, né, a cacatua. Essa nave é lindíssima e talvez a mais reconhecida deles, inclusive é a da imagem da capa desse vídeo. Tem a Negvar, que também é uma nave bonitinha. Tem a Vorcha, que também é interessante. A gente tem a Raptor Class, que existem várias variantes dela, se não me engano, em Star Trek Online, né? E claro, nós temos a famosa D7 classe Katinga. Essa é a nave da época lá da série clássica, né? Onde o Kirk e companhia enfrentam em alguns momentos. E bom, as mais reconhecidas é a Bird of Prey e a Katinga, tá? A D7. Ship Discovery também cagou na imagem das naves, né? Transformou a Katinga, por exemplo, numa coisa altamente asquerosa. Enfim, eu não vou fazer vídeo aqui só falando mal de Ship Discovery, tá? Não se preocupe. E, bom, acho que é isso, tá? Explorei aí diversos facetas aí do Império Klingon, tá? Eu acho, sinceramente, que os Klingons são, talvez, depois dos alienígenas Greys, talvez os alienígenas mais reconhecidos aí da cultura pop, né? Depois dos Greys, evidentemente. Ah, sim, e todas essas naves elas estão disponíveis também em Star Trek Online, tá? Então, se você joga, certamente já viu alguém usando. Outra coisa, o Império Romulano, em certa altura, também usou naves Klingon, tá? Naves com design Klingon, melhor dizendo. Eles também usaram. Então, rapaziada, de forma geral, acho que é isso, né? Explorei ali personalidades Klingons, armas, naves, formas de governo e por aí vai. Quem gostou, deixa o like, porque cada like é um Goblin a menos no mundo. Se inscreva no canal para fazer parte da Patrulha da Noite, você também. Então é isso aí, valeu e até a próxima.